pouquinho com vocês e fica no livro de João, capítulo 4, a partir do 1º versículo. Eu quero meditar um pouquinho sobre isso, que eu acho linda e maravilhosa essa passagem da Bíblia que aconteceu com Jesus quando ele estava aqui no mundo. E disse assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Aqui ele está falando que Jesus batizava mais pessoas do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Graças a Deus por isso, né? Que os discípulos estavam ali auxiliando Jesus a batizar aquele que acreditava na palavra, assim como hoje as pessoas também que acreditam no Senhor Jesus Cristo. Esse foi o versículo 1 e o 2. O versículo 3 diz assim: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, à cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. O versículo 6, ele está dizendo assim: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Super interessante isso, né? Jesus pediu para aquela mulher para dar água para ele beber. Agora o versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. O versículo 10 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha que beleza, água viva. A água que ele estava falando era a vida espiritual, a palavra de Deus, o conhecimento daquela pessoa que ele estava falando naquele momento. Ela estava falando com o Senhor Jesus Cristo, mas ela nem percebeu. Mas ali ele estava dando um conhecimento a ela dessa forma, que é o versículo 10. O versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar. Ela ainda contestou com ele: tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela fez a pergunta. Então ela não estava entendendo. Ela estava achando que Jesus estava falando daquela água do poço. Mas né, até então ela não tinha entendido ainda. E o versículo 12, ele disse assim, e ela continua falando com ele: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Aí Jesus respondeu e disse-lhe, é maravilhoso quando ele abre a boca para falar, eita glória, que poder, que unção. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ele estava falando daquela água do poço. Qualquer que beber desta água terá sede. Aí o versículo 14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que lindo.
Glória a Deus por isso. A água que ele estava oferecendo àquela mulher era a palavra de Deus, a água da vida, a salvação. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente parece que tem uma fonte jorrando dentro da gente. A gente tem vontade de falar para as pessoas, fazer com que as pessoas entendam o valor da salvação, o valor da morte e ressurreição de Jesus, o valor de Jesus ter vindo sobre a terra e falado desse amor glorioso. Mas é tão forte a glória de Deus que naquele tempo Jesus passou por aqui falando da sua palavra. Ela é viva e eficaz até hoje. A palavra de Deus fala assim, sempre a gente tem esse objetivo no coração. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passa, ela permanece para sempre, ela renova a cada dia em nossos corações. Aqui no versículo 15, ele disse assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha daqui aqui tirá-la. Aí Jesus respondeu, disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. Olha o que ele disse para ela. Vá, chama seu marido e vem cá. Naquele momento ele estava falando com aquela mulher. Olha para você entender como é a fonte da água viva. Ele estava falando com aquela mulher e de repente ele já falou para ela, vai e chama seu marido. Quer dizer, já ia aumentar as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Já estava jorrando fonte da água viva para outras pessoas. É muito lindo isso. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem. Ele conhece o profundo do nosso coração, porque muitas vezes a pessoa está mostrando uma cara alegre, mas por dentro ela tem mágoa, pensando que está agindo certo e de repente ela está agindo errado. É impressionante isso. Esse versículo 17 diz assim, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse Jesus, disseste bem, não tenho marido. Ela não conhecia Jesus, mas ele conhecia ela. Ele conhece a intimidade do nosso coração, o nosso sentimento. Ele conhece. Ele conhece o nosso viver, as nossas atitudes. Muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo as coisas escondidas, mas não estamos. Ele vê todas as coisas. Nós temos as paredes que nos cercam, mas ela está cercando nós do vento, das pessoas que não podem entrar na nossa casa porque cada um tem o seu lugar restrito, o seu lugar de morada. Mas para Deus, para Jesus Cristo e o Espírito Santo, isso não existe. Para ele não tem parede, para ele não tem dificuldade. Ele vê, conhece todas as coisas. Se você estiver às claras, à vista de alguém, ou se você estiver entre quatro paredes, o Senhor está ali te vendo. Então, por isso, precisamos ter Jesus no coração, obedecer a tua palavra corretamente, estar sempre na presença de Deus, assim corretamente. Você pode fazer outras coisas que você quiser fazer. Você pode passear, você pode conversar com as pessoas, você pode se alimentar, você pode tomar o seu banho, tomar a sua água, você pode se divertir. Tudo moderadamente. Tudo é lícito a fazer se você quiser. Mas nem tudo me convém. A partir do momento que você tem Jesus no coração, que você conhece a palavra, aí você vai perceber que nem tudo é lícito você fazer. Porque, de repente, você quer fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, ele vai te falar, isso está errado, isso não pode. E se você obedecer essa ordem dentro do seu coração, dentro do seu sentimento, você não vai praticar nada de ruim. Você não vai praticar o erro, porque aquele erro é grave, então você não pode. Vamos supor, uma pessoa pensar em roubar a outra é errado, então dentro dele vai falar, tá errado, você não pode fazer.
Uma pessoa fazer uma maldade com uma outra pessoa, querer bater numa outra pessoa, machucar ou matar. Não pode. Então o Espírito de Deus vai falar no seu coração, não pode. E várias outras coisas que a gente não pode fazer. Não vou dizer você que nós não temos pecado. Temos. Porque nós nascemos num corpo de pecado. Todas as pessoas nasceram num corpo de pecado. Então, todos nós que estamos com a planta do pé na face da terra, temos pecado. Mas tem um que é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de todo pecado, de toda maldade, que é o Senhor Jesus Cristo. E se a gente crê nele, a palavra de Deus fala assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, eu creio no Senhor Jesus. Por isso, hoje eu estou aqui falando com você sobre a palavra de Deus, sobre essa mulher que encontrou com Jesus ali perto daquele poço. Ela tinha ido com um balde para tirar água, levar para a sua casa para o seu sustento, porque naquela época não existia água encanada igual existe hoje. E nós possamos ir ali, abrir a torneira, tem água. Vai ali no banheiro, tem água. Vai ali na varanda, tem água. Todos os lugares, você tem ali, é só abrir a torneira. Lá no passado, não tinha isso. Então, aquela mulher saiu, andou uma certa distância para ir buscar aquela água. E ali encontrou Jesus Cristo, que disse que tinha a água da vida. Foi super curioso para ela. Querer saber, porque ela disse para ele, o senhor não tem uma corda, o senhor não tem um balde, como que o senhor vai tirar dessa água da vida? Mas ele estava falando da vida eterna. Porque nós preparamos muito aqui na terra, mas temos que preparar para a salvação da nossa alma, temos que preparar para morar com Jesus. Quando a pessoa vai para a eternidade, tem muita gente que junta ouro, junta riquezas aqui na terra, mas é só aqui na terra. Tem que ter a consciência que é só aqui na terra. A partir do momento que você vai para a eternidade, não se leva nada. Tudo fica aqui. Então, por isso, a salvação da nossa alma precisa ser, nós precisamos preparar agora, com vida. Porque ele deixou para nós o direito de escolha. Nós temos escolha. Eu quero a salvação, então eu vou escolher Jesus Cristo. Agora, a pessoa que não se importar com a salvação, ela vai escolher os prazeres do mundo que leva ele à condenação. E ele não está preparando nada para a sua morada eterna. E o nosso escape, a nossa porta de escape é aceitar Jesus como Salvador da nossa alma, para que ele possa nos ajudar tanto nessa vida como na eternidade. Ele nos levará para um lugar de luz. É tão lindo, é tão maravilhoso nós termos essa morada eterna com Jesus. Mas aí você vai falar, como que eu vou acreditar nisso? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E através dela nós conhecemos Jesus. Hoje você está aqui na terra como se você estivesse em alto mar. Você não sabe a direção que está o nosso Deus. Eu não sabia, mas um dia eu aprendi. Aí, conhecendo a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de instrução, colocando a nossa fé em ação, procurando aprender mais e conhecer mais da palavra de Deus. Aí nós vamos encontrar essa água viva, que é Jesus Cristo. Eu quero ler aqui o versículo 18, que ele diz assim, porque tivestes... Olha como Jesus conheceu a vida dela. Conhecia a vida dela sem ela conhecer ele. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha, Jesus viu que ali ela estava dizendo a verdade. Ela teve, o próprio Jesus falou para ela tinha 5 maridos e o que estava com ela agora ainda não era o dela. Tu disseste bem.
tenho 5 maridos. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aí ela começou a conhecer, ela começou a entender. Vejo que és profeta, porque estava conhecendo a intimidade dela. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nisso, pois, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que vemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem em espírito e em verdade. Então eu quero falar um pouquinho aqui sobre isso, adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas a hora vem, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então hoje nós podemos adorar a Deus aonde a gente estiver. Se eu estou na minha casa, eu estou adorando a Deus. Se eu estou na rua, eu estou adorando a Deus. Se eu estou na igreja para adorar a Deus, então nós estamos ali num grupo de pessoas adorando a Deus. Em espírito e em verdade. Porque também não adianta nada eu estar lá reunida na casa de Deus com o povo, mas eu estar dentro da casa de Deus e os meus pensamentos lá fora. Lá fora, preocupado com conta, preocupado com outras coisas, e não estou adorando a Deus em verdade. E outra coisa muito importante que precisamos saber. Dentro da casa de Deus não podemos ficar reparando os irmãos, reparando defeitos dos outros. Não podemos fazer isso. Estamos ali para adorar em espírito e em verdade. A verdade é que nos liberta. E por isso precisamos ter muita confiança no Senhor Jesus e saber que Ele é limpo e puro, Ele é santo, precioso, é aquele que nos ensina o caminho da verdade. E tanto é que Ele fala assim que a gente pode ter salvação só por ir através dele. Não tem outra pessoa, não tem outro alguém que vai nos salvar, que nos vai ligar ao trono de Deus, que nos vai dar a salvação. É só Jesus Cristo mesmo. Mas como ele subiu ao céu, ele enviou para nós o Consolador, o nosso querido Espírito Santo. Nós não podemos esquecer desse detalhe, que nosso querido Espírito Santo está nos guiando, está nos mostrando o caminho. Muitas vezes, se você tiver dúvida, ore a Deus, pede ao nosso Deus em nome de Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus estará nos abençoando, nos dando graça, nos dando unção sobre tudo aquilo que abrimos a nossa boca para falar a respeito dele. E nessa manhã, o meu interesse mesmo é que você conheça melhor a palavra de Deus. Eu contei a história desta mulher para que você pudesse conhecer melhor como Jesus fala com a gente, como ele conhece nós profundamente. E nesse momento eu quero encerrar essas palavras e agradecendo a Deus em nome de Jesus Cristo por esse momento de meditação nessas palavras. Que o Espírito Santo de Deus possa esclarecer melhor essa palavra no seu coração. Que você possa ser muito abençoada quando ouvir essa palavra e entender o conteúdo e permanecer firme na presença dele. Graças dou ao nosso Deus, o nosso querido Jesus Cristo e o nosso Espírito Santo. A paz do Senhor a todos. Amém.